Deus seja louvado, irmãos. Amém. 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 Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir aqui hoje a leitura da Bíblia Sagrada no livro de Marcos, no capítulo 6, e nós vamos iniciar do versículo 45. Tá bem? Glória ao nome do Senhor Jesus. Livro de Marcos, capítulo 6, versículo 45. Glória a Deus. Todos acharam? Vamos ler com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo. Aqui onde se fala que Jesus anda sobre as águas. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele, sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhe era ao contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se dele, andando sobre o mar, e queria passar-lhe diante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Nós vamos ler até aqui, amados, para nós falarmos, glória ao nome do Senhor Jesus, sobre essa passagem, onde que o Senhor Jesus anda sobre as águas. Vejamos aqui, irmãos, nessa passagem, no primeiro verso aqui, que é o 45, e logo que chegou os seus discípulos a subir para o barco, né? Quer dizer, logo obrigou, Jesus acabou obrigando, deu uma ordem para eles, para os discípulos subirem para o barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaída, enquanto Jesus estava despedindo da multidão. E aqui nós vemos, irmãos, nessa passagem, né? O Senhor acabou obrigando ele e eles obedeceram a Jesus. Eles entraram nesse barco e foram. Mas, irmãos, por que que o Senhor Jesus mandou? O Senhor tinha uma obra para fazer na vida deles, como o Senhor tem obra para fazer na vida de cada um, né? Vejamos aqui, conforme está aqui escrito, né? Nós observamos aqui que Marcos aqui, ele não contou por qual motivo que Jesus passou para que eles entrassem no barco e saíssem. É porque Cristo, irmão, tinha feito muitas obras. E a multidão que estava ali tinha um pensamento com ele ali. Aqui em Marcos, ele não revela, ele não está falando o que é. Mas vamos ali no livro de João, e lá vai estar revelado por que Jesus tomou essa atitude. Abre aí o livro de João, no capítulo 6, versículo 14 e 15. É aqui que nós vamos entender por que o Senhor mandou ele ir. Vamos observar aqui, tá bom? Tá? Vocês acharam? Olha aqui, no versículo 14 do livro de João, no capítulo 6, versículo 14 e 15, diz assim, ó. Depois que Jesus, vocês podem ver aqui, se vocês verem aqui, o assunto até é o mesmo, onde que se fala que os pães que foram multiplicados, teve os 12, olha o versículo 13 que diz, ó, recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram que haviam comido. Então, vocês lembram, né, na reunião passada,
sobre as multiplicações dos pães e de 2 peixes, né? E nós vemos aqui agora, em João relata mais claro. Olha o versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens, um milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Olha o versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tornou-se a retirar ele só para o monte. Então foi aquele momento, irmãos, o motivo que Jesus fez aqui no livro de Marcos, tá bom? Voltamos para o livro de Marcos outra vez. Aqui no livro de Marcos, no capítulo 6, né, no versículo 45, glória a Deus, dele falar assim, obrigando os discípulos, tá bem claro aqui que ele obrigou os discípulos para subir no barco, olha, vocês vão lá para o outro lado da banda e eu vou subir no monte. Foi exatamente isso, porque o povo queria fazer Jesus de um rei, mas rei material, ser rei de Israel material, é isso, aqui físico, neste mundo. Então foi isso que Jesus fez, ele despediu a multidão e ali ele foi orar lá no monte, orar sozinho, e os discípulos, eles foram para o mar. E vejamos aqui, amados irmãos, que depois eles estão no mar, e quando foi à tarde veio um vento, né? Um vento muito forte, no versículo 48 nós vemos aqui, e eles estavam fatigando, eles não estavam conseguindo remar, e o vento era ao contrário à embarcação, então eles estavam remando, e parece que o barco não saía muito do lugar. E aí ele foi passando a noite, e com certeza tinha um vendaval aqui, tinha uma força, né? Se o vento estava muito agitado, as ondas do mar também agitou, com certeza. Perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se dele quem? Jesus, andando sobre o mar, e queria passar adiante. Irmãos, vamos entender o que é a vigília. A vigília romana. O que é a vigília romana? São as vigílias dos soldados romanos. A primeira vigília, irmãos, os horários deles eram assim, ó. Das 18 horas da noite até as 21 horas da noite, seria a primeira vigília. Da 21 até a 0, né? Para nós, a 0 horas, seria a segunda vigília. Tá? Depois, a terceira seria da meia-noite 1 até as 3 horas da manhã, 2h59, a terceira vigília. A quarta começaria das 3 da manhã até as 6 da manhã. Essa é a 4ª vigília, entendeu? Então, Jesus, perto da 4ª vigília, que já estava ali, já entre 3 da manhã, o Senhor Jesus aparece, como está escrito aqui, ele vai aparecendo e vai andando na frente deles. Irmãos, glória a Jesus. O mar está bravo, as ondas muito fortes, e ainda aparece o Senhor Jesus andando sobre as águas. E vejamos aqui, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, claro que eles ficaram aqui assustados, porque quando Jesus veio aparecendo, eles pensaram que era fantasma. Quando fala fantasma aqui, irmãos, se entende espíritos, tá? Parece que eles estavam vendo um espírito, era isso que assustava eles. E eles estavam bem assustados, né? Os discípulos pensavam que Jesus era um espírito e estava ali aparecendo uma ilusão ali para eles. Imagina, igreja, irmãos, imagina os 12 sozinhos. Imagina a água subindo sobre eles lá, batendo forte no barco. O vento, ao contrário, não consegue remar. E ainda aparece o Senhor Jesus andando ali, e eles não compreenderam que era Jesus, imaginou que era um fantasma, um espírito. Eles gritaram muito. Mas aqui nós vemos que Jesus Cristo, então, né? Aqui, quando eles viram, aqui no versículo 49, o Jesus andando sobre o mar, e aí é que eles falaram, meu Deus, é um espírito. Mas o Senhor Jesus, irmão, vendo isso no versículo 50, vocês podem ver que está escrito, porque todos viam os discípulos do Senhor, e eles ficaram perturbados, perderam a paz. Imagina as imaginações na cabeça dos discípulos. Mas logo o Senhor, né, logo falou com eles, o Senhor Jesus, e disse,
tem de bom ânimo, sou eu e não temais. Aí sai a voz do Senhor, trazendo a paz. Glória ao nome do Senhor Jesus. Trouxe a paz para eles, e eles ficaram assim, irmãos, atônitos, né? Porque eles vendo uma coisa dessas, Jesus vai vai tranquilizando eles. E ele falou, não temas, sou eu. Glória ao nome do Senhor. A voz eles reconheceram que era a voz do Senhor Jesus. Irmãos, nós podemos ver aqui nesse versículo 50, quando o Senhor Jesus ele falou desta forma, vamos ver, o Senhor Jesus estava se identificando. Vamos dar uma olhada também lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo 14. Vamos ver também o que vai dizer aqui no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Diz assim, ó. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então, Jesus também fez isso. Não tema, sou eu. E aqui Deus disse, eu sou o que sou. E ainda diz mais, diga para os filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Quer dizer, ele mesmo se enviou a vós. Jesus fez isso também. Ele veio até nós. Vamos ver também essa profecia no livro de Isaías, no capítulo 41. Vamos lá em Isaías, capítulo 41, versículo 4. Mãe Eliana, que está no YouTube, a paz de Deus. Deus te abençoe. Eu te saudei, tá bom? E agora estou vendo que a irmã está aí. Deus te abençoe, viu, filho? Bom, Êxodo 41, versículo 4, diz assim, ó. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Por isso que Jesus comentou ali, não temas, sou eu. Vejamos isso também, essa profecia, no próprio Isaías, capítulo 43, versículo 10. Vamos dar uma olhadinha aqui. 43, versículo 10 e 11. Olha que diz, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que eu saibais e me creais, e entendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Olha, Jesus se identificando aqui, irmãos. No versículo 10, o Senhor falou, né, ó, falou que o meu servo a quem escolhi? Quem Deus escolheu? O seu próprio Filho Jesus. Olha que coisa linda, né? Para que saibais e me creais. Hoje nós não cremos em Deus e através de Jesus Cristo. Olha, a palavra de Deus é fiel e verdadeira, irmãos. É uma obra linda e maravilhosa. Nós podemos ver mais uma confirmação no livro de Isaías também, no capítulo 48, versículo 12. Vamos dar uma olhada. Diz assim, eis que esse virão de longe, e eis que aquele do norte, do ocidente, e aqueles outros da terra, sim. Por que o Senhor fez isso, irmão? Louvado seja Deus. Porque, olha só, está cumprindo na nossa vida. Porque eis que esses virão de longe. Nós não nascemos lá em Jerusalém, nós estamos aqui no Brasil, outros estão em outros países, no Ocidente, né? Estamos de longe, e o Senhor, todos nós fomos para Jesus Cristo. Hoje, louvado seja Deus, todos vocês estão em Cristo Jesus. Nós éramos um povo, irmão, que não conhecíamos nem Deus e nem Jesus. E hoje nós conhecemos o Senhor Jesus e conhecemos o nosso Pai. Então, nós somos esse povo, o povo de longe. Glória ao nome do Senhor. Então, amado, olha, que coisa mais linda. Eu vou ter que repetir isso aqui, ó. Eis que esses virão de longe, eis que aqueles do norte e do ocidente. Quer dizer, o Senhor não veio só fazer uma obra com o povo de Israel, veio fazer uma obra com o mundo inteiro. Jesus veio para todos nós. Veio para o norte,
veio para o Ocidente, para o Oriente, para o Sul. O Senhor veio para o planeta todinho, para toda a humanidade. E vocês estão felizes de fazer parte da graça do Senhor Jesus, do plano de Deus? Vocês imaginam, irmãos, que nenhum de nós... Olha como a palavra, ela revela as coisas para nós. A palavra de Deus, ela revela tudo. Vocês imaginariam que vocês iam fazer parte do reino dos céus? Vocês imaginariam que quem poderia perdoar os nossos pecados deu a sua vida por nós? E ele encontrou nós dentro dessa multidão de 8 bilhões de pessoas. Isso nós estamos falando do século atual, né? Desse 2023. Cada um de vocês foram todos escolhidos por Senhor Jesus, e nós agora fazemos parte do reino da glória de Deus. Estamos de uma terra tão distante, muito distante, e agora nós não precisamos mais se preocupar, irmãos, porque Israel da terra já foi. Agora nós temos a nova Jerusalém, a nova Canaã, a Sião celestial, a nova Jerusalém endereçada para nós, que está em Apocalipse, capítulo 22. Vocês vão ver, 22 não, 21, novos céus, nova terra, que João viu a nova Jerusalém descendo, adereçada ao marido, ataviada como uma esposa, endereçada ao seu marido. Então, irmão, nós fazemos parte de uma nova nação, chama-se Jerusalém Celestial. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 21. Vamos ver aqui qual é o nosso futuro. Apocalipse, capítulo 21. Olha o que diz aqui. Glória a Deus. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Irmãos, vocês lembram que Jesus também, no livro de João, vamos lá no livro de João, para vocês entenderem, no capítulo 14, livro de João, no capítulo 14. Olha aqui, fazendo parte da obra de Deus, olha. No livro de João, no capítulo 14, Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Olha o que ele disse para os discípulos, e hoje também somos discípulos de Jesus. Ele disse assim, ó, o primeiro verso, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar lugar. E se eu for, eu vou preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja Deus. Aqui está mostrando, que eu volto a repetir em Apocalipse capítulo 21, que João, no versículo 2, João viu uma cidade, a nova Jerusalém. Pronto, Deus já tinha preparado moradas para nós, igreja. Irmãos, Deus já tinha preparado as moradas. O Senhor Jesus falou que lá com o Pai já tinha muita morada. Ele foi preparar. Jesus foi lá para preparar. Aí ele diz, aqui em João, ele diz que viu uma cidade santa, né, a Nova Jerusalém, que não é Jerusalém que está aqui na terra, lá em Israel, mas está no céu, e que de Deus vai descer para esse novo céu, essa nova terra, está descendo do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Olha que coisa linda. E Deus mesmo vai... Aqui, depois do versículo 3, ouviu uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com ele habitará, e ele será o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e será seu Deus. E Deus vai limpar os nossos olhos, todas as lágrimas, né? Não vai haver dor, nem morte, enfim, está tudo escrito ali. Meus queridos, glorificai a Deus. Sejam fiéis com o Senhor Jesus, mas dê glória a Deus na vossa vida. Alegra aqui agora, na leitura da Bíblia, em nome de Jesus Cristo, que todos os corações de vocês se alegram agora por tudo que vocês estão passando aqui nessa terra, de dor, de labor, mas o que está vindo do céu é muito santo e você vai para lá. Cada um de vocês vão para lá em nome do Senhor Jesus. Porque Cristo prometeu, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Ele prometeu isso para cada um de nós.
E vocês estão aqui porque os seus corações estão preparados para receber a promessa que está na Bíblia Sagrada. Glória ao nome de Jesus Cristo. Entendeu, meus irmãos? Agora vocês entenderam o nosso futuro? Então, os discípulos, é claro, vamos voltar agora para Marcos de novo, no capítulo 6. Nós vamos ver aqui, né, irmãos, que glória ao nome do Senhor Jesus. Marcos, Jesus precisou falar para ele, tenha bom ânimo, sou eu, não tem mais. Por quê? Porque eles estavam apavorados, não conseguiam reconhecer Jesus. Bom, no versículo 51, o Senhor Jesus subiu para o barco para estar com ele. Se ajuntou a ele e o vento aquietou-se e entre si ficaram muito assombrados. Então nós vejamos aqui, irmãos, que eles ficaram muito maravilhados, ficaram ao mesmo tempo com medo, porque é uma obra assim, espantosa, né, amados? É uma obra totalmente sobrenatural, é uma obra divina. Nós vemos aqui nesse capítulo que é uma obra muito divina. Então o Senhor Jesus tranquilizou eles, deixaram eles mais calmos, né? Então aquele vento cessou e Jesus ordenou que parasse, e o vento parou nesse momento que aquietou-se, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. E ali ficaram atônitos, todos ficaram. E a reação deles, claro, que foram ver o poder de Jesus. Tem uma passagem que falou assim, mas quem é esse que até o vento e as águas obedecem, o mar obedece? Então, eles estavam muito assustados. Já no versículo 52, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Irmãos, muito de nós, às vezes, tem o coração muito endurecido, ou seja, difícil de compreender as coisas de Deus. Quando o Senhor fez isto aqui, irmãos, nós estamos vendo aqui nesse versículo 52, por que eles se assustaram? Por que eles tiveram medo? Porque o coração ainda estava endurecido, irmãos. Então, aqui nós vemos no livro de Marcos, aqui, que ele está, aqui na passagem, ele acabou diagnosticando dois problemas aqui. Nós vemos aqui que os discípulos não tinham considerado, né, em seu coração, estava endurecido. Aqueles milagres que Jesus fez, eles ainda não tinham compreendido, aquele da multiplicações dos pães. É como pegou assim, olha, irmãos, vocês vão ver que na outra leitura nós explicamos do foco. Os discípulos ficaram focando na falta e Jesus focou nos 5 pães e 2 peixes, e Jesus fez o milagre com aquilo que tinha nas mãos. E os discípulos ficaram muito mais preocupados de comprar pão para dar ao povo, que é mais de 5 mil homens, além das mulheres e crianças. Aqui fala 5 mil homens, mas no Mateus fala de mais quantidade de pessoas. E vejamos aqui, então, que eles pegaram, distribuiu e voltaram com o cesto cheio, mas ainda não tinha compreendido direito essa multiplicação. E aqui nós vejamos, então, que o coração deles ainda estava endurecido, né? Irmãos, um coração endurecido, igreja, para que vocês entendam, o que é um coração endurecido? É uma pessoa insensível às coisas de Deus, às coisas espirituais. Então, quando uma pessoa é insensível, ela não dá valor a muitas coisas que Deus pode fazer na nossa vida. Às vezes Deus faz a sensibilidade, irmãos, presta bem atenção nisso. Quando nós temos um coração mais mole, nós somos sensíveis à voz do Senhor, somos sensíveis a qualquer coisa que Deus faz na nossa vida, seja mínima obra, uma coisa pequenininha nesse dia, mas você vê Deus trabalhando na sua vida. E os discípulos foram insensíveis. Eles fizeram tudo aquilo ali, mas eles não tiveram a sensibilidade espiritual sobre essa multiplicação. Atendeu o povo, todo mundo comeu, todo mundo abençoou, mas eles, eu acho que nem comentaram sobre esses assuntos. E foi aqui que Marcos comentou. Olha, Marcos está comentando isso. Então, Marcos faz parte desses discípulos, né, irmãos? E ali, então, foi isso que aconteceu. E esse mesmo assunto, o apóstolo Pedro, João, Tiago, os 12 discípulos, a dureza do coração dele, a insensibilidade deles, estava sendo que nem dos fariseus. Os fariseus também eram duros de coração. Vamos dar uma observada sobre isso?
Vamos lá no capítulo 3 de Marcos mesmo, no capítulo 3, no versículo 5. Agora aqui vai falar, olha só, no capítulo 3 de Marcos, no versículo 5, diz assim, ó. Glória a Deus. Olha. E olhando para eles em redor com indignação, condoeu-se da dureza do seu coração e disse ao homem, estende a tua mão, e ele estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Quem que é que Jesus estava falando? Estava falando de quem? Estava falando dos fariseus, porque se vocês forem ver aqui, ó, Jesus cura no sábado. Nós vamos para vocês entenderem que foram com ele. No primeiro verso, você vê, ó, outra vez entrou na sinagoga, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. Sinagoga, quem estava lá? Os fariseus, os saduceus, os homens, né? E estava observando se curavam para o acusarem. Quem que estava olhando isso? Os fariseus, eles estavam observando isso. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. Jesus pediu para que eles viessem, que esse homem da mão mirrada viesse para o meio da sinagoga onde Jesus estava. E perguntou para todos ali, inclusive para os fariseus, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar vida ou matar? E todos eles ficaram calados. E Jesus, olhando para eles ao redor, com indignação, e porque percebeu a insensibilidade do coração deles. Entendeu, irmãos? E esses discípulos passaram pela mesma situação. Eles estavam insensíveis espiritual. Querida e amados irmãos, cada um que está aqui, será que todos aqui é sensível ao Espírito Santo de Deus? Vamos meditar nisso, por favor. Eu creio, irmãos, que nem todos é sensível. Ainda existe a incredulidade, quer dizer, ainda existe uma insensibilidade espiritual no meio de nós. E nós estamos agora lendo a palavra para que, em nome de Jesus, essa insensibilidade saia do meio de nós e tenhamos um coração mais amolecido para a palavra de Deus, mais amolecida para ouvir a palavra, a Bíblia Sagrada. E aí nós vamos andando na palavra de Deus e o nosso coração vai ficando sensível ao Espírito Santo. Entendeu, meus amados? Por isso que nós temos que entender no livro de João, isso, não, Ivone, glória a Deus. No livro de João, no capítulo 17, vamos dar uma olhada ali, irmãos, por favor. É aquela oração de Jesus Cristo. E ele diz assim, ó. Deixa eu só achar aqui. Glória a Deus. Tem uma, ó. Glória a Deus. Ele deixa uma oração aqui, e eu vou pedir ajuda no verso aqui para vocês. O Senhor falou, ele fala assim, Pai, ele fala, aqui, ó, no versículo 17, santifiquem na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, amados, quando nós estamos lendo a Bíblia e nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós estamos sendo santificados na verdade, na tua verdade, que é a palavra de Deus. O que acontece com nós? O coração fica sensível e a dureza do coração vai sendo dissipada da nossa vida. Ou seja, cada dia nós vamos ter uma confiança maior com Jesus Cristo, com o nosso Deus. Eu creio que vocês que já estão, quem está aqui há muito tempo acompanhando a leitura da Bíblia, eu creio que muitos de vocês se transformaram na palavra de Deus, pois houve uma sensibilidade. Jesus foi tirando a dureza do coração de cada um de vocês. Vocês têm percebido isso, igreja? Vocês têm sentido isso? Glória ao nome do Senhor. Eu também sentia o Senhor tirando toda a minha insensibilidade e o meu coração vai amolecendo e nós vamos sendo mais sensível. Todos nós estamos sendo mais sensíveis. Por quê? Por causa da palavra. Jesus fez uma oração por vocês. Essa oração não foi só para 12 discípulos. Fez para você, para mim e para todos aqueles que creem em Jesus. E que creem em Deus e creem em Jesus como Filho de Deus. E aqui está muito bem claro. Vou repetir o versículo 17.
santificai-o na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, o que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos sendo santificados na verdade, na palavra de Deus. Isso vai tirando a nossa dureza do coração. Pode ter certeza, Cristo está entre nós, amados. Glória a Deus. Voltamos, então, para Marcos. E aqui, glória ao nome do Senhor Jesus, vocês já entenderam, né? Que nesse versículo 52, ali ainda os discípulos não tinham compreendido esses milagres. Se ele não compreendeu os milagres dos pães, e lá em João, capítulo, que nós lemos ali no capítulo 6, né? No versículo 14 e 15, que os homens pensavam fazer Jesus como rei, queria arrebatá-lo. Se Pedro e os demais não entendessem, ia até aderir a essa ideia. O que Jesus faz? Manda ele para o mar. Tiram ele dessa situação e Jesus vai para o monte. E aí, depois aqui, Jesus faz esse milagre. Louvado seja Deus, uma obra linda. Agora vamos ali, ler agora o versículo 53 até o 56. Aqui vai falar de Jesus em Genezaré. Versículo 53 diz assim: E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo conheceram. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer os leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E aonde quer que entravam, ou em cidades, ou aldeias, ou campo, apresentavam os enfermos na praça e rogavam-lhe que o deixasse tocar, ao menos na orla da sua roupa. Todos que lhe tocavam saravam. Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, vocês lembram, glória a Deus, que eles, aqui no versículo 53, o nosso Senhor Jesus, ele vai para Nazaré, ali era uma planície fértil, né? Uma costa oeste ali do Mar da Galileia, glória ao nome do Senhor Jesus, e aqui na palavra, ele estaria ali entre Carfenaum e Tibíades. E vejamos aqui, irmãos, imediatamente, olha só, imediatamente, irmãos, observamos aqui que o Senhor Jesus, aquelas pessoas conheceram Jesus. Aquelas pessoas, os discípulos tiveram dificuldade naquela madrugada de reconhecer Cristo, e esses aqui conheceram o Senhor Jesus. Os discípulos, naquele momento lá, nós podemos ver aqui pelo versículo 49, se nós voltarmos aqui no capítulo 6, versículo 49, vocês podem ver aqui que eles diz assim, mas quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, um espírito, né? E eles deram grandes gritos, porque eles não conheceram Jesus. Aqui, as pessoas reconheceram Jesus. Irmãos, vocês lembram do endemoniado, né? Daquele endemoniado de Genezaré também. Lembra que ele ficou ali para dizer para os seus e para seus amigos, seus parentes, quão grande obra o Senhor fez na vida dele? Aquele homem evangelizou Decápolis, são 10 cidades ali. E ele saiu falando de Jesus Cristo e as obras. Porque quem conheceu ele, via que ele era realmente um homem doido, um homem louco, um endemoniado, que ele clamava nas montanhas, se feria com pedra, era tão feroz. Tentaram amansar ele, não conseguiu. Bom, enfim, ele já tinha anunciado. E Jesus... aí as notícias que também vinham, as notícias dos milagres, para vocês verem que eles foram tocar na orla do Senhor Jesus. A mulher que foi curada na orla, vocês lembram? Nós já lemos essa passagem sobre a orla dos vestidos de Jesus. Quando se fala da asa, a asa é a orla dos vestidos, e tem aquelas tirinhas, né? Glória ao Senhor Jesus. Nós já conversamos sobre esse assunto. E ali, todos que olhassem naquela tirinha ali, lembrava dos mandamentos, porque isso está escrito lá no Antigo Testamento. E tem uma passagem que fala do Senhor. Então, as pessoas, quando tocava na orla, queriam saber, porque o Messias seria até reconhecido nisso, que todos que tocavam na orla dele recebiam os milagres, e sabia que esse era o Messias.
Então, era um dos sinais que os judeus esperavam. Então, por isso que tocava na orla dele. E foi isso que aconteceu aqui. Essas pessoas, irmãos, quando reconheceram Jesus, glória ao nome do Senhor Jesus, glória a Deus, imediatamente, e eles, então, nós vemos aqui que eles mandaram chamar as pessoas, aqueles que estavam os enfermos, os parentes, como está escrito aqui, glória ao nome do Senhor Jesus, mandou andar por todas as terras circunvizinhas, os que estavam em leitos, que estavam trazendo na maca, né, vamos dizer para nós, as macas de hoje, seriam aqueles leitos carregados pelas outras pessoas, porque por si só não podia, né? E todos os enfermos que se achavam em toda aquela cidade começou a vir encontros de Jesus. Então, vinham da cidade, vinham das aldeias, vinham do campo, e todos que apresentavam os enfermos nas praças, e eles rogavam para Jesus Cristo, eles estavam rogando que eu deixasse, falar, Senhor, pelo menos tocar na sua orla, deixa, Senhor, deixa. E o Senhor permitia, irmão. E aqui está bem claro, olha, isso aqui é fé. Vocês concordam que é fé? Porque se eles tocassem, é porque eles estavam esperando um milagre, ó. E rogavam que eu deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa. Aí eles vão fazer as ações. E todos que lhe tocavam, saravam. Aí revelava que Jesus realmente era o Messias, o enviado de Deus. Todos esses conheciam Jesus nesse momento através... A fé já mostrava, e no toque já vinham os milagres. Então vejamos aqui, irmãos, nesse versículo, louvado seja Deus, que essas pessoas do campo, todos eles ali, glória ao nome do Senhor Jesus, eles ficaram maravilhados, né, irmãos? E a roupa do Senhor, isso aí era o desejo que eles também ouviram que aquela mulher tinha. Aqui teve muito milagre, né, irmãos? Eles lembraram daquela, porque a cura daquela mulher, do fluxo de sangue, que ela falou, ao menos eu tocasse na hora do seu vestido, eu vou sarar. Aquilo foi forte demais, a multidão estava muito grande. Irmão, vocês imaginem isso se espalhando. Eu vou dizer uma coisa material para vocês. Bem material, tá bom? Presta atenção. Raciocina comigo aqui hoje, tá bom? No dia de hoje. Imagina se o Senhor Jesus estivesse aqui agora, hoje. E todo mundo junto. Todo mundo junto. Cada um com seu celular, certo? No dia de hoje. Imagine isso. E o Senhor Jesus, um monte de pessoas doentes. E essa mulher, naquele momento, passa e ela é curada. E ela declara qual foi o motivo que ela padeceu 12 anos e que ela gastou com muito médico. E ela contou, e a multidão ouvindo. Se aquela multidão tivesse o celular hoje, o WhatsApp no dia de hoje, o mundo inteiro saberia ou não saberia? Saberia? Claro que saberia. Por quê? Porque todos os milagres iam ser contados através do celular. Cada um ia, olha, Jesus esteve aqui e fez isso, e mandava todo mundo. Estava recebendo ao mesmo tempo. Mas naquela época não existia isso, irmão. Mas e aquelas multidão? Aquelas multidão ia para outra província. Tinha multidão que estava em trânsito e ia para outra cidade, veio fazer as mercadorias, trazer mercadoria, levar mercadoria. E as conversas estouravam. As conversas ali, as pessoas eram mais falantes. Hoje não, hoje a maioria fala através do WhatsApp, nas redes sociais e celulares, né? Mas antigamente era de boca a boca. Então as pessoas, olha, eu tive lá em Genezaré, perdão, Genezaré foi a obra que Deus fez. Não, eu tive lá em Canaã, tive em outros lugares, em Jerusalém, e Jesus passou lá e fez isso, e contava as obras, que ele ia espalhando para todo mundo, de boca a boca. Ah, chegou essa notícia, e Jesus chega naquele lugar, eles conheceram Jesus. E aí, o que eles fizeram? Glória a Deus. Ah, pediu para que todo mundo viesse. Ó, Jesus está aqui na nossa terra. Jesus está aqui, Jesus está aqui. O Senhor está aqui. E aí todos tinham fé. Irmãos, imagina carregar os doentes nos leitos. Sofrimento, irmãos. Quem tinha um jegue, quem tinha uma mulinha, quem tivesse, sei lá, um camelo, não sei. Poderia arrastando, alguma coisa. Mas alguns tão pobres tinham que pegar os braços e carregar. Que canseira. Mas eles tinham fé, eles queriam ser libertos. E o amor foi grande, dos outros ajudar os seus parentes, seus amigos. Você viu o que é o amor? O amor faz até ajudar as outras pessoas
Vocês lembram de uma passagem daquele paralítico que entrou na casa, foi tentar entrar na casa, a casa estava lotada, cheia, aí os seus amigos sobem em cima do telhado, destelham o telhado, e com a corda faz descer aquele moço paralítico no meio deles, todo mundo abre, e aí Jesus olha para ele: filho, vendo a fé dele, filho, perdoados estão os teus pecados. E aqueles saduceus, aqueles fariseus, falou: quem é este homem para perdoar os pecados? Só Deus pode perdoar. E Jesus olhou para ele: qual é mais fácil? Dizer que estão perdoados os seus pecados ou dizer que toma a cama e anda? Qual é mais fácil? Para vocês saberem que o Filho do Homem foi enviado para isso, e disse para o moço: a ti te digo, pega a tua cama e anda, vai para a tua casa. O moço saiu, o milagre aconteceu na hora, todo mundo ficou maravilhado e glorificado. Vocês imaginam as notícias que vai saindo? Isso é fé. Os amigos amavam aquele amigo paralítico. Irmãos, o que Jesus ensina a nós? Que nós devemos amar um aos outros, ajudar os que estão com dificuldades, sabe? Ver e nos dedicar a isso, como foi dedicado ao necessitado. E ele saiu, a fé, aquela benção foi para os 5. Não foi só para o paralítico. O paralítico recebeu duas benções. Espiritual, perdoou o seu pecado. E o material, que saiu seu fisicamente andando. E os 4 que estão lá em cima, na casa lá, no telhado, desceram abençoado, alcançou. Qual é a benção? Seu amigo de volta, andando junto com eles. Enfim, Deus é maravilhoso, né, irmãos? Sabemos que Deus é maravilhoso. Isso que Deus me dá graça de passar para vocês é para que vocês tenham sensibilidade. Precisamos remover a dureza do nosso coração, amados. Dá uma meditada na vida de vocês, cada um de vocês, como está o coração de vocês. Porque nos momentos mais difíceis, Deus pode fazer uma cura ou não pode? Pode. Jesus pode fazer? Pode, irmão. Ah, mas ele não está aqui. Ô, irmão, irmã, ele não está dentro do teu coração. Ele está dentro do teu coração. Lembra de Marcos capítulo 11, versículo, salve, acho que 25, por ali? Quando o Pedro falou, 22, eu acho que Pedro falou assim, quando viu aquela figueira, olha como vocês vão lembrar, viu aquela figueira seca da raiz, né? Desde a raiz, mestre, a árvore que tu amaldiçoou, ela secou. E Jesus que disse a ele: tende fé em Deus. Olha, chamou a atenção deles. Tende fé em Deus. Jesus poderia falar: Pedro, está vendo? Olha, secou mesmo. Não, Jesus nem falou para isso. Agora, por que Jesus amaldiçoou? Já fizeram essa pergunta. Por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Para dar uma lição para todos os discípulos e para nós nos dias de hoje. A árvore ela tem que dar fruto. Nós somos os galhos, nós temos que frutificar. A árvore que não tem fruto, ela tem que ser cortada. Então, ela tem que frutificar. Os discípulos aprenderam essa lição. E nós aprendemos isso. Isso é sensibilidade de espírito, irmão. Tá bom? Cada um de vocês tem, sim, que frutificar. Frutificar no espírito. E aí vocês vão ver em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Aquilo lá, aquele fruto do espírito. Aquilo tem que estar em nosso coração. O amor, a paz, a longanimidade, o domínio próprio, né? A caridade, a bondade. E esse é o fruto que cada um temos que ter. E assim, ela aí mostrou, assim, isso é a sensibilidade. Irmãos, e depois Jesus disse para ele: olha, se você disser para o monte, ergue-te daqui e lança-te ao mar, e o que você disser, não duvidando do teu coração, daquilo que você diz, isso vai acontecer. Pronto, sensibilidade, é fé. E aí tem mais outras passagens, mas é só para vocês entenderem. Tá bem, meus amados? Então, quando uma pessoa não frutifica, é porque ela tem um coração duro, ainda não está sensível à palavra de Deus. E aqui o Senhor está nos ensinando. Olha como o Senhor Jesus tem amor por nós. Ele ama cada um de vocês. Nenhum de vocês, se vocês crerem em Jesus de toda a tua alma e quer mesmo aprender com Cristo, nenhum vai se perder, porque a palavra vai nos santificar na verdade. Agora, quem se afasta da palavra, irmãos, e aí que é o problema, tem muitos que não dão ouvido à voz da palavra de Deus, e precisamos ouvir a voz da palavra de Deus. Aqui as escrituras nos ensinam tudo. A igreja entendeu muito bem essa passagem, irmãos. Aqui nós vemos muitas obras
que Deus tem feito, né? Jesus, ele curou o leproso, o Senhor Jesus curou o endemoniado, o Senhor Jesus curou, ressuscitou, ele fez os cegos, os coxos. Irmãos, glória a Deus, esse é o Cristo que nós temos no nosso coração nos dias de hoje, que ele prometeu que isso tem que estar em vossos corações, tem que estar em vossos corações. Alguém pode falar assim, mas eu estou sozinha, Deus não está na minha vida. Nunca diga isso. E ainda por mais fraco que você seja, Deus fez uma promessa, Jesus fez uma promessa para nós, e eu vou ler aqui para vocês nessa promessa. Deixa eu só achar aqui para vocês. Olha, no capítulo 28, no versículo 20, eu vou até ler antes. Vou ler o capítulo 28, versículo 16 até o 20, olha só. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Antes de Jesus morrer, Jesus falou para eles ir nesse lugar aqui. Assim, Mateus, capítulo 28, versículo 16 ao 20, tá bom? Mateus, capítulo 28, versículo 16 ao 20. E no versículo 17, os discípulos, quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aí Jesus transmite para os discípulos. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, guarda isso no coração de vocês, esse último verso, 20. Aliás, é para guardar tudo, mas nunca esqueça desse aqui, ó. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Jesus deixou claro que os discípulos daquela época tinham que ensinar todas as nações, ensinando todas as palavras que Jesus tem mandado. O que nós estamos aprendendo aqui hoje, irmãos? Não é a palavra do Senhor Jesus? Não é Ele que está nos ensinando? Vocês estão se sentindo bem-aventurados, e eu também, através da palavra de Deus, da leitura da Bíblia? Porque hoje nós somos o povo escolhido, hoje nós somos discípulos de Jesus. E aqui está deixando muito bem claro que é para nós ensinar. E aqui nesta manhã, irmãos, Deus está me dando a graça, através da Bíblia, ensinar. Através da Bíblia. Não do meu pensamento, não da minha cabeça, não do que eu acho. Isso seria heresia se eu fizesse isso. Então, vocês vê tudo que Deus me dá a graça de passar para vocês, vocês encontram a resposta na Bíblia, porque Deus me dá a graça de mostrar para vocês, vai em tal capítulo, vai em tal verso, e vocês vão vendo toda a revelação da palavra de Deus sobre aquilo que nós estamos lendo aqui. E aqui, nesse versículo, Jesus ensinou aqueles discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Hoje, não está mais nem Pedro, nem João, nenhum dos discípulos, mas hoje tem outros discípulos que estão aqui, que são vocês. E Jesus disse que estaria com eles todos os dias e até a consumação do século. E Jesus cumpriu. Nos dias dele, o Senhor foi até o dia deles, até eles morrerem. E depois ir com o Senhor. E a consumação do século? O Senhor permanece até o dia de hoje em nós. Hoje somos nós os discípulos do Senhor Jesus. Cada um de vocês. E Ele prometeu que Ele está com você. E Ele vai até o fim do mundo. Nós vamos morrer e depois vamos para o Senhor. Vai vir outros e Ele vai estar até finalizar a consumação do século. E aí é onde que Ele inicia um novo céu e uma nova terra. Mas até o fim desta terra, Jesus prometeu que vai estar até o fim. Até a consumação do século. Entendeu? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, eu vou fazer uma pergunta e vocês respondem por vocês mesmos. Jesus está aí com vocês ou não está? O Senhor Jesus está na nossa vida ou não está? Glória a Deus. O Senhor Jesus está na nossa vida. Tá bom? Louvado seja Deus. Então, veja bem, meus queridos, é através da palavra que o Senhor vai abrindo essa mente. Agora, vamos
nos libertar, irmãos, da dureza do coração. Precisamos, então, tirar essa insensibilidade. Temos que ser mais sensível, observar mais. Você acha, irmãos, que a leitura da Bíblia Sagrada, todos vão gostar? Não vão. Todos não querem aprender. Mas veja, quem são tocados a aprender? Olha vocês aí. Pois vocês deram ouvido à voz do Senhor, estão aprendendo na leitura. Porque tem pessoas que, mas é leitura, eu não tenho paciência para isso. A pessoa insensível à palavra de Deus. São pessoas que não querem dar ouvido. São pessoas dureza de coração. Isso aí prova. A pessoa que não tem paciência de ouvir, de procurar, de coisa, ela está insensível. A pessoa sensível, ela vai minuciosamente prestando atenção. Ela vai tomando mais cuidado. Vamos ver uma pessoa insensível pelos fazeres da casa? Marta e Maria. Maria, Jesus entra na casa delas, Marta vai cuidar das coisas da casa, lavar a louça, arrumar a casa, Maria senta ali e ouve Jesus falar. Quem foi sensível à palavra do Senhor Jesus? Marta ou Maria? Maria. Agora, a Marta, como ela foi insensível, ela ficou brava, ficou nervosa, e ela disse, Senhor, não dá seu caso, Maria vir me ajudar aqui? Ela estava nervosinha, e pessoa insensível. Aí o Senhor Jesus olha para ela, Marta, Marta, Maria, por que você se fadiga? Por que você está tão cansada de fazer essas coisas? Maria escolheu a melhor parte, isso não vai ser tirado dela. Isso quer dizer que Marta caiu a ficha dela e Marta também foi ouvir o Senhor Jesus. Mas no começo Marta era insensível. Tá vendo? Irmãos, vocês estão entendendo isso, queridos? Nós temos que estar mais sensível. Irmãos, Deus tem feito tanta obra na vida de vocês e muitos não perceberam. Vocês acreditam nisso? Deus tem feito tanta obra. Por isso que está aqui. Os discípulos não compreenderam a multiplicação dos pães. E foi uma obra linda. Mas eles estavam em dureza de coração, estavam insensível. E na vida nossa, quantas obras e milagres Jesus tem feito na vida nossa e nós não percebemos. E nem glorificamos a Deus. Pode ter certeza disso. Pode ser que se depois disso que nós conversamos, você vai meditar em algumas obras nos anos passados, talvez até dezenas de anos atrás, e fala, meu Deus, foi o Senhor que fez essa obra na minha vida, e eu não percebi, e percebeu agora. Aí chegou a sensibilidade. Com licença, beber água. Meus amados, vocês entenderam tudo isso? Então, Deus dá a graça de parar por aqui, louvado seja Deus, e depois nós vamos ler Mateus capítulo 7, na quinta-feira, nós vamos iniciar já no capítulo 7. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, meu Deus. Deus abençoe, minha Júlia. Abençoe, irmão. Amém, irmãos. Amém. Obrigado. Amém, filho.